Apertem os seus cintos porque hoje nós vamos navegar até o século XIX para falar sobre o grande avivamento daquela ocasião. Se ajeite na cadeira, prepare o seu chá de camomila e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Hoje é dia de parola! Olá, povo lindo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta mais uma vez ao canal Os Paroleiros, canal este que estamos aqui há 191 semanas trazendo conteúdo bíblico de qualidade, de uma forma leve, descontraída, divertida. Aqui você vai encontrar semana após semana grandes amigos que gostam de conversar a respeito do reino. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já fica aqui com a gente, porque hoje vai ser uma roda de parola sensacional de novo. Essa semana nós vamos estar falando sobre o segundo grande despertar, né, dentro desse tema avivamento que nós estamos abordando. Começamos na semana passada, trouxemos um pouquinho do primeiro grande avivamento, falamos de Wesley, de Whitefield, falamos de Jonathan Edwards, falamos a respeito da necessidade da volta às escrituras, e nessa semana nós vamos fazer então o segundo grande despertar, esse avivamento que aconteceu lá no século XIX. Mas antes de entrar propriamente no assunto, eu quero dar um salve aqui para o nosso oráculo, um salve para o nosso 04, que hoje compõe a bancada 2D desta roda de parola. E aí, ó, oráculo? Tudo certo aí, Tutuco. Você falou que todas as semanas, as 191 semanas, a gente tem grandes amigos conversando sobre a Bíblia, mas tem o Wilson também, né? Também tem o Dente Brilhante. É verdade, né? Tem três amigos e o Wilson. Um grande abraço, senhor. E aí, Xan, belezura, filho? Tudo bem, graças a Deus. Quero ressaltar aqui uma frase do Ilcinho da última parola, que é que o pecado entrou pela Adão, né? Então, gostei muito dessa colocação aí do Ilcinho aí. Para você que não está entendendo nada, já fica aqui o nosso desafio. Assista a parola passada de número 190, onde o nosso Mente Brilhante desfilou com as suas frases de efeito, com os seus recortes rápidos para o canal lá do TikTok. Ele ama o TikTok, é incrível como ele gosta daquela rede social. Meninos, vamos falar um pouquinho então de avivamento aqui. Na semana passada eu falei, né, nós falamos um pouquinho lá sobre um dos grandes personagens que a gente gosta tanto de falar, que é John Wesley. Falamos de Whitefield, falamos de Edwards, mas nessa semana específica nós vamos avançar um pouquinho no tempo e nós vamos entrar num período aqui de entre 1790 e 1840, né? Que é um período que ele coincide com o pós-guerra nos Estados Unidos, após a independência dos Estados Unidos. E aí você que está aí nos ouvindo, está aí nos assistindo, pode agora estar perguntando para si mesmo, mas por que será que estes paroleiros estão dando tanta importância ao avivamento que aconteceu lá nos Estados Unidos, em vez de falar de coisas que acontecem do nosso dia a dia aqui? Para que você entenda por que nós estamos entrando nesse assunto primeiro, para depois nos próximos episódios falar um pouquinho de Brasil, é importante ressaltar que o protestantismo norte-americano foi o berço do protestantismo no Brasil. Ou seja, tudo aquilo que a gente entende por igrejas protestantes, igrejas evangélicas no Brasil, nasceram a partir de evangelistas vindos dos Estados Unidos. Então, entender esses movimentos de avivamento que aconteceram lá faz todo o sentido para a gente entender por que a gente reproduz tanta coisa dos americanos até os dias de hoje, né? E aí, Paulinho, eu não vou aqui ficar novamente, né, falando de parede preta, né? Não vamos entrar nessa discussão hoje dessa vez, mas desde sempre a gente acaba trazendo muita coisa dos Estados Unidos para cá, até por conta desse berço aí de imigração dos evangelistas americanos para cá. Bom, esse segundo grande despertamento nos Estados Unidos, como eu disse para vocês,
foi consequência ou aconteceu logo depois da independência das 13 colônias inglesas. E aí deu-se início a um grande avanço do território americano do leste para o oeste, né? Então, para quem não sabe, os Estados Unidos eles começaram do lado leste, na costa leste, ali no lado de Boston, Nova York, Filadélfia, Washington, aqueles lados todos, e foram sentido oeste, sentido ali Los Angeles, que a gente já viu no mapa. E aí é por isso que a gente vê aqueles filmes antigos americanos de faroeste, que faroeste nada mais é um aportuguesamento da palavra Far West, que significa o oeste distante. Então, os americanos eles foram em direção do leste para o oeste para desbravar essa terra, para avançar novos territórios. E aí, conforme o território ia sendo avançado, a igreja ia acompanhando esse crescimento. Então, os batistas, os presbiterianos e principalmente os metodistas nos Estados Unidos aproveitaram muito essa expansão territorial dos Estados Unidos para poder avançar as estacas da igreja. Então, se tem uma coisa que marca esse segundo grande avivamento, é a palavra missão. E eles vão dar ênfase um pouquinho mais no segundo bloco sobre isso, quando a gente vai falar de um avivamento que desperta para a missão. Mas nesse primeiro bloco aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre esse contexto. Então, o avançar, né, para o território oeste vai oportunizando que missionários eles alcancem povos e alcancem lugares que até então eram inimagináveis. E aqui, Paulinho, eu quero dar um ponto para a gente aqui, é um ponto de partida para você. Uma das coisas que eu estava lendo a respeito é que existia uma grande diferença entre os presbiterianos, os batistas e os metodistas nessa ocasião do despertamento, uma vez que os metodistas eles nomearam os pilotos de circuito. Então o que é isso? Os pregadores itinerantes, ou seja, civis, pessoas comuns que tinham o desejo no coração de pregar o evangelho. Os metodistas usavam essas pessoas e enviavam em direção ao oeste para poder alcançar o maior número de lugares possíveis. Então, a gente entende muito bem esse movimento itinerante, né, da igreja metodista, e eu queria, a partir disso, que você começasse a conversar com a gente um pouquinho da teologia, né, assim, das ênfases desse pessoal nessa época aí. O que você pode contribuir para a gente hoje? Arthur, vamos lá. Você começou a história no século XVIII, né? Quando você fala de 1700 e qualquer coisa, quando no pós-guerra a gente tem todo esse processo de migração não, mas todo esse processo de transição, né, de uma região para outra dos Estados Unidos. Mas se a gente der alguns passos atrás, né, e for para lá no século XVIII, né, quando ainda na Inglaterra, né, colonizadora, né, dos Estados Unidos, ainda na Inglaterra a gente vê o nascimento do movimento metodista. Esse movimento ele vai a partir de 1748, quando John Wesley tem a sua experiência com o Senhor, com o Espírito Santo. Esse movimento ele começa a ganhar uma proporção de expansão muito maior do que o potencial da própria igreja anglicana na ocasião. Porque uma das coisas que é redescoberta no avivamento metodista da Inglaterra é o trabalho do crente comum, o ministério, o exercício ministerial por parte do crente comum, e não única e exclusivamente por parte do clero, o que era uma tradição católica apostólica romana, de que era o clero que funcionava, enquanto o fiel ele simplesmente aprendia com o clero, simplesmente concordava com o clero e era movido pelo clero, né? O que a gente vê com o avivamento metodista é que o laicato, ou o crente comum, ele passa a ser protagonista da ação e da expansão da igreja
a partir do entendimento de que os dons são derramados sobre todos e de que os dons eles são um pontapé inicial para o exercício ministerial, né? Bom, agora voltando ao século XIX, quando já estamos falando de uma igreja missionária em território norte-americano. A igreja do território norte-americano, ela já nasce com esse entendimento da expansão a partir do crente comum. E, curiosamente ou não, até as igrejas de teologia cessacionista, ou seja, as igrejas de teologia calvinista, portanto, os presbiterianos e até mesmo alguns ramos dos batistas, eles tiveram como avanço, ou como ponto de partida de um grande avanço, o próprio laicato, os próprios crentes comuns. Qual que era a diferença? A diferença é que, uma vez estabelecido um ponto no qual uma igreja de tradição wesleyana havia chegado e fincado suas estacas, ali, aquele próprio crente comum que havia começado o trabalho, naturalmente começava a desenvolver um ministério, entre aspas, pastoral. E eu coloco entre aspas e já explico o porquê. A diferença das igrejas de tradição cessacionista é que, uma vez estabelecido um trabalho rudimentar, logo esse trabalho rudimentar ele precisaria de uma cobertura, não no sentido mais contemporâneo, né, que se fala de cobertura espiritual, mas de uma cobertura sacerdotal, ou seja, um reconhecimento praticamente institucional da denominação e por aí afora. Quando os movimentos de origem wesleyana avançavam, e isso nos Estados Unidos foi muito forte, estes movimentos naturalmente iam formando, iam reconhecendo os seus líderes, e muitas vezes o trabalho da instituição era apenas oficializar um líder que naturalmente já havia nascido no meio do povo. E esse desprendimento foi levando a igreja a espalhar-se por todo o território norte-americano e, quem sabe, indo um pouco mais longe, avançando além do território norte-americano, como é o caso da Igreja Metodista Brasileira já no século XIX. Quando a Igreja Brasileira ela se torna fruto do trabalho missionário lá da Igreja Metodista Episcopal do Sul dos Estados Unidos, que envia os seus missionários para o Brasil numa primeira tentativa e depois numa segunda tentativa, esta sim bem-sucedida, de forma que se estabeleça o trabalho metodista no Brasil, né? E aí enviavam esse modus operandi, embora nós estamos falando de algo além de fronteiras, ele era o modus operandi dentro do território norte-americano. O modus operandi de enviar, às vezes, plantadores, ou às vezes os próprios missionários, pelo seu trânsito em busca de condições melhores, em busca de terras para plantio, né? O oeste dos Estados Unidos ele tem muito essa característica, né? A característica rural, a característica agropecuária. Então a turma ia avançando para esta região, com finalidades de expansão do seu próprio patrimônio, com finalidades de buscar condições melhores, e com eles ia indo a obra missionária naturalmente, né? E quando o trabalho chega no Brasil, o trabalho chega com essa mesma perspectiva, né? São poucos os clérigos que vêm para o Brasil, mas logo o movimento leigo cresce, e são os leigos que fazem a coisa acontecer, né? O laicato que faz, o crente comum que faz a coisa acontecer. E à medida que esta demanda de crentes comuns vai aumentando, a instituição vai seguindo, a instituição vai indo atrás, né? Quem sabe hoje, né, só trazendo uma prévia daquilo que já a gente vai conversar, quem sabe hoje a gente tinha que voltar os olhos para aquilo que aconteceu no passado, né, e que antecedeu esses grandes movimentos de plantação, de crescimento, né, de expansão, e criticar de uma forma assim muito sincera o quanto a expectativa hoje é ao contrário, né, de que a instituição
comece para que o laicato siga, né? Foi isso que os movimentos avivalistas eles trouxeram de diferencial dentro daquilo que era o status quo da religião, principalmente da herança romana, né? De que o laicato ele era apenas uma resposta movida pelos clérigos, né? Quando o movimento leigo, quando o movimento do crente comum começa a avançar e expandir, aí é a instituição que vai correr atrás, né? Então, uma característica, Arthur, Chan, que eu acho que seja, assim, ponto de partida para a gente entender esse crescimento, é justamente essa. E tudo isso, para finalizar, jamais divorciado do mover do Espírito Santo de Deus, jamais divorciado do exercício do ministério, né? Aí aqui eu sei que na minha fala eu posso estar deixando uma tradição cessacionista de lado, né? Mas agora eu estou sendo um wesleyano aqui, né? Essa expansão, esse crescimento jamais divorciado do derramar de dons, do derramar de uma capacitação sobrenatural, espiritual, para que tudo isso aconteça. E a instituição, ela vem depois. Primeiro cresce o orgânico, depois cresce o institucional e o organizacional. É mais ou menos o que você falou, assim, se eu for usar uma ilustração, é assim, né? O crente comum vai abrindo a picada e a instituição vem asfaltando a rua depois, né? É mais ou menos isso que você está trazendo. Eu confesso para você que eu gostei muito dessa tua expressão, crente comum. Eu gosto muito desse negócio assim, cara, do crente comum. Você sabe que recentemente eu descobri aqui em Curitiba, foi aberta uma igreja, deve ter aqui talvez um ano, um pouco mais, um pouco menos, mas aqui chama-se Igreja Comum de Curitiba. E aí eu fiquei olhando, falei, igreja comum, né, cara? Como assim igreja comum? Aí eu fui procurar nas redes sociais deles, tinha uma igreja formada por pessoas comuns, com um objetivo em comum, que não sei. Eu falei, uau, olha que incrível isso, né? E você, uma coisa que você falou, que eu acho que vai bem ao encontro do que a gente está falando, são duas características principais que até então eu não tinha me atentado, mas você trouxe esse dado e eu achei bem importante, né? Enquanto no primeiro avivamento a gente tinha um despertar partindo de clérigos, no segundo grande despertamento a gente tem um impulsionamento a partir dos leigos, ou a partir do crente comum. Amei isso, vou fazer uma camiseta com isso, eu sou um crente comum. Mas junto com essa questão, e aí eu quero passar a bola agora para o Xandão, da gente falar de uma outra característica dessa fase, Xan, que é o olhar para a questão social também. A igreja começa a se envolver com algumas questões sociais. E aí aqui eu não quero, obviamente, falar que a visão da igreja social é somente assistencialista. Muito longe disso. Estou falando que a igreja ela começou a olhar para questões de coletividade, como, por exemplo, o papel da mulher, como, por exemplo, questões contra a escravidão no sul dos Estados Unidos, né? E quando o Espírito Santo ele traz esse avivamento, né, esse empoderamento que a gente já citou tantas vezes, né, pessoas comuns são impulsionadas para olhar o que ninguém está olhando, para falar sobre o que ninguém está falando, para fazer o que ninguém está fazendo. E essa visão para o social, Xan, é algo muito importante que inclusive a gente tem até os dias de hoje, né? Eu sei que você é envolvido na tua igreja local com questões sociais, mas eu queria te escutar um pouquinho assim. Eu sei que você é um grande leitor de Charles Finney, e até uma curiosidade, né? Charles Finney não era clérigo. Sabe qual era a profissão dele, Xan? Advogado. Era um cara comum que recebeu um chamado de Deus para começar a pregar o evangelho. Então eu queria te escutar um pouquinho agora sobre essa questão dessas outras formas de enxergar a missão da igreja a partir de um grande avivamento. Xan. Só um adendo antes do Xan falar. O Finney, como advogado, provavelmente o encrenqueiro. Aliás, um abraço para o Ilcinho. Dessa vez.
eu digo que eu estou emprestado no Ministério de Ação Social, né, que eu tô cobrindo um irmão e tenho gostado do que tenho feito, né? Quando o Paulinho falou de clero e de leigos ali, eu fiquei pensando nos discípulos de Jesus e fiquei pensando também nos fariseus, nos saduceus e nos escribas, né? Foi a primeira coisa que me veio à mente. Quer dizer, o avivamento começou por quem? Começou pelos leigos, né? Aqueles 120 homens que ousaram em permanecer em Jerusalém e foram cheios do Espírito Santo. Então, todo avivamento, ele vai sempre partir dessa obra de Deus, do enchimento do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, uma das marcas que nós temos é o amor, né? E indo para essa parte aí, Arthur, da tua pergunta, a gente já não consegue mais ver a cor de uma pessoa, a gente já não consegue mais ver o que ela tem no bolso, né? Se ela tem muito, se ela tem pouco. O que a gente só vê é uma outra pessoa que foi salva por Jesus e que se tornou nosso irmão. Ou a gente olha uma pessoa que precisa da salvação como nós precisamos. A gente vê um outro pecador como nós somos pecadores e que precisamos de Jesus. Então, a parede que separava, eu não lembro se é em Efésios que Paulo vai dizer isso, que cai e de todos os povos se faz um só, né? Aí já não tem mais aquele que é árabe, não tem mais o que é judeu, né? É feito uma pessoa só, um povo só, que é o povo de Deus. Então, a gente vai pegar, claro, nessa época, dessa segunda onda de avivamento, a gente vai pegar principalmente a abolição, né, que acabou acontecendo com o final da guerra, uma série de coisas. Mas, necessariamente, a mente das pessoas não estava limpa do que tinham vivido durante muito tempo. Mas a gente tem certeza que uma pessoa, quando visitada por Deus, ela muda. Ela muda instantaneamente. Se ela realmente foi visitada, então ela não consegue ver. A gente vai ver isso na casa de Nicodemos, quando Pedro vê o derramar do Espírito, um avivamento num povo romano, e ele fala ali, né, ele fala assim, olha, se Deus visitou o judeu, está visitando agora o gentil, né, a gente não pode negar nada. Então, ele já percebeu que ali a porta foi aberta e era para todos os povos, né? Então, a gente começa a perceber que o avivamento, ele vem quebrando barreiras, o avivamento do Espírito, né, que há dentro de nós, quebrou do próprio Pedro com a casa de... Eu falei Nicodemos, mas não é Nicodemos, não. Eu falei Nicodemos, não falei? Podem me corrigir. Falou Cornélio, Nicodemos. na casa de Cornélio. Pois Então, é. essas barreiras, elas são quebradas, e aí nós fazemos não como assistencialismo, a gente faz porque a gente entende realmente que a outra pessoa, ela precisa tanto de Jesus quanto nós. E isso foi o que aconteceu. Então, uma das coisas que o avivamento traz é a missão, como foi falado no início. A gente tem um desejo de falar de Jesus para as pessoas. Isso fica latente em nós. Você fica incomodado se não falar. Você quer falar daquilo que Deus tem feito na tua vida, de uma nova vida com o Senhor. Então, com eles não foi diferente. Por isso, o sair pregando e falando, né, com ousadia, com poder, com autoridade do Espírito. Eu sei que vocês já passaram por Wesley, mas o Wesley na missão nos Estados Unidos sem o Espírito Santo, ele fica decepcionado, não é isso? Ele vai entrar num barco para voltar porque não deu certo a missão dele. Mas no barco ele vê lá os moravianos, ele volta para a Inglaterra, tem uma experiência com o Espírito Santo e aí ele só se torna o maior avivalista da Inglaterra. Quer dizer, o que foi a diferencial dele? Foi ser cheio do Espírito. Ele tentou fazer a missão sem o Espírito Santo e deu tudo errado. Mas quando ele, cheio do Espírito, começa a fazer a missão, a gente sabe que muitas pessoas se converteram, pessoas desviados voltaram para Jesus, salvou a Inglaterra de uma imoralidade sem tamanho, né? Enquanto a França se afundava, a Inglaterra se levantava, mas ele também criou colégios, criou orfanatos, ele criou uma série de coisas, mas aí já não está nem pregando o evangelho, ele já está em prol do próximo, mas sempre
com o evangelho impulsionando ele a fazer isso. Então, essa força de corações convertidos vai sempre trabalhar em pró do próximo. Mas por quê? Porque o meu coração ele foi entregue para Jesus. E aí Jesus só fala, só vai. E a gente vai fazer, né? Claro que cada um tem a sua missão, né? Mas o que temos todos em comum é o desejo de falar de Jesus e de ajudar o próximo. Naquela época, teve a questão da abolição, da escravatura, de uma guerra, né? E na nossa época existe um outro tipo de guerra, então vai ser um outro tipo de arsenal de armas, mas com que o poder, a gasolina, o que vai nos impulsionar é o mesmo amor que foi derramado naquela época. Amém. Vamos fazer uma pausa aqui então neste primeiro bloco da parábola de número 181, a segunda dentro do tema avivamento. E se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu joinha, compartilhe. É a forma que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e acaba mostrando para mais pessoas. Ajuda a gente aqui, dá uma força para que a gente possa expandir também o nosso conteúdo. Bom, lá no www.osparoleiros.com.br você vai encontrar todas as 190 parolas catalogadas e ordenadas por temas e por ordem de data. É isso mesmo. Você vai poder fazer uma maratona das parolas. Tá chegando o feriadão aí de Corpus Christi. Aproveita o feriadão, já aproveita para maratonar os paroleiros lá. Dá uma passadinha, conhece os nossos livros, conhece os nossos cursos e também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube e nas maiores plataformas de podcast da internet. Você fica parolando aqui com a gente. A gente se vê no segundo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.